Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Seja bem-vinda, Francilene. Que o Senhor lhe abençoe. Francilene, ó. Então, hoje nós vamos continuar o estudo que eu comecei na semana passada, no sábado, sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, Deus Pai, Ele planejou a salvação da humanidade. Deus Filho executou este plano, que foi dando a sua própria vida por nós. Seja bem-vinda, André Lopes e Aurilene. Que vocês sejam edificados. Então, Deus Pai planejou a salvação da humanidade, Deus Filho executou este plano e Deus Espírito garante esta salvação. Então, nós já vimos isso no estudo passado, né? O estudo sobre Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nós hoje vamos continuar esse estudo, para que possamos entender bem sobre a salvação, né? Porque muitas vezes há muitas dúvidas, né, sobre a salvação. Uns dizem que a pessoa perde a salvação, outros dizem que não, e muitos precisam até fazer alguma coisa para ajudar na salvação. Então, nós vamos ver isto bem esclarecido, né? Para que não haja dúvidas sobre isto. Então, Deus Pai planejou a salvação do homem, porque todos pecaram, todos foram separados da presença de Deus. Então, todos estavam perdidos. E Deus, Ele planejou, né? Ele fez esse plano para que o homem tivesse uma nova oportunidade de salvação. Então, Ele planejou que o seu filho iria morrer. Lá em Gênesis 3:15 a gente vê Deus dizendo que o filho dele viria, né, o descendente da mulher, esbagaçaria a cabeça da serpente e tiraria o homem das mãos do maligno. Mas isto é necessário que o homem se arrependa dos seus pecados, creia no sacrifício que Jesus fez na cruz e receba Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, hoje nós vamos ver que foi o próprio Deus quem escolheu estas pessoas que irão ser salvas. Mas será que Deus, Ele é ruim ao ponto de escolher umas pessoas para ser salvas e outras para ir para o inferno? Será que é isto mesmo que a Bíblia ensina? Então também há uma confusão, não é, sobre isto. Uns dizem que Deus, Ele criou uns para ir para o inferno e outros para ir para o céu. Isto não é verdade, não é? Então, Deus, Ele deu o livre-arbítrio para cada pessoa escolher o que Ele quer. Então, Deus coloca na frente do homem dois caminhos. Ele coloca o caminho da vida e o caminho da morte. Ele colocou a árvore da vida e a árvore da morte. Então, o homem, ele tem esta liberdade. Ele é livre para escolher. Deus não interfere. O que Deus faz é aconselhar o homem, né, para escolher o melhor caminho. O melhor caminho é o próprio Filho de Deus. Então, o Pai escolheu. Vou ler aqui Mateus 22:14, que diz assim. Mateus 24:14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, muitos são chamados para esta salvação. Na verdade, lá em João 3,16 diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira
que deu seu Filho unigênito, o único da espécie. Não tem nenhum ser humano igual a Jesus, que é Filho de Deus, que foi envolvido a sombra de Deus, foi gerado pelo Espírito Santo. Então, Jesus é o único da espécie. Só Ele pode salvar, porque Ele também é Deus. Ele é Deus, o Deus encarnado. Lá em João 1,14 diz que o Verbo se fez carne. Quer dizer, Deus se fez carne e habitou entre nós. Tem outra passagem que Jesus diz que Deus, que os homens seriam ensinados por Deus. Então Jesus, ele é o próprio Deus encarnado. O Deus que se fez um ser humano para morrer pelos seres humanos. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito são, na verdade, um só, né? Então, Deus, ele chama a todos, ele veio para todos, Jesus veio para todos, mas só uns são escolhidos. Mas por que só uns são escolhidos? Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por que estes poucos são escolhidos? Porque só poucos. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E Jesus diz que o caminho, que é Ele, é estreito, porque são poucos os que acertam por Ele, né? Então, porque o caminho, porque são poucos escolhidos por Deus. Quem escolhe é Deus. Vamos entender bem aqui. Deus, ele é onipresente, onisciente e onipotente. Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Nada foge da presença de Deus. Então Deus sabe de tudo, Deus vê tudo, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Tanto faz seu lugar físico, como é a terra, como os lugares espirituais, né, que é a eternidade. Então Deus, ele é onisciente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Antes do homem vir para o mundo físico, para o mundo terreno, para este mundo, este homem já está na presença de Deus. Eu vou ler bem aqui em Efésios 1, do 4 ao 6. Efésios, capítulo 1, versos do 4 ao 6, diz assim. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, aqui diz que Deus nos escolheu, assim como nos escolheu nele. Nele quem? Em Jesus. Antes de Deus fundar o mundo, ele já tinha tudo nos seus planos. Ele planejou a salvação. Ele planejou porque ele sabia que o homem iria desobedecê-lo. E antes dele fundar, dele criar todas as coisas, o mundo, a terra, o homem, todas as coisas, ele já sabia que este homem iria desobedecer. Porque Deus é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Ele é onipresente.
Ele está em todo lugar. Para Deus não existe tempo. O tempo existe para nós, os seres humanos. Mas Deus não existe tempo, Ele é eterno. Tanto o meu passado, o meu presente e o meu futuro estão na presença do Senhor. Então, para Deus não existe tempo. Antes, aqui diz em Efésios 1:4, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então, perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Então, Deus sabia que o homem iria pecar. Então, antes dele criar todas as coisas, em Jesus, ele já tinha separado aqueles que iriam crer e receber Jesus como Salvador. Então, Deus, ele deu o livre-arbítrio, mas Deus conhece o meu e o seu coração. E ele conhece todas as coisas, e tudo está na presença de Deus. Para Deus não existe futuro. Para Deus não existe passado. Para Deus não existe presente. A eternidade está sempre com Deus. Deus é eterno. Então Deus, ele sabe aqueles que irão crer em Jesus verdadeiramente. Deus planejou esta salvação. E Deus, em Jesus, ele executou esta salvação. E o Espírito garante esta salvação. Deus conhece todos aqueles que irão crer verdadeiramente em Jesus. É isto que ele está dizendo aqui no versículo 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele. Então Jesus, Deus, Deus Pai, é ele quem escolhe. Na verdade, ele já nos escolheu antes de nos criar, porque ele já sabia, ele sabe todas as coisas. Ele é onisciente. Antes de ele nos criar, ele já sabia quem iria receber o filho dele. Não é que Deus criou uns para a morte eterna e outros para a vida eterna. Não é isto. Deus, ele criou o homem para lhe servir. Mas quando o homem lhe desobedeceu, então a raça humana toda já está perdida. Mas aí, antes de ele criar a humanidade, criar todas as coisas, ele já sabia aqueles que iriam crer na pregação da palavra em Jesus Cristo como Salvador. A estes ele já separou. Ele chama a todos, mas ele sabe, ele conhece o coração. Ele conhece quem realmente vai crer no seu filho. E estas pessoas ele já separou, porque ele dá oportunidade para todos. Então, eu estava lendo hoje, Daniel, estou lendo agora o Daniel. E olhando lá a história do rei Nabucodonosor, lá nos livros, dos reis, fala lá que Deus chama Nabucodonosor de meu servo. Quem era Nabucodonosor? Nabucodonosor era um ímpio, Uma pessoa ruim, uma pessoa mau, uma pessoa que matava sem pena, uma pessoa idólatra. Mas Deus já conhecia que o rei Nabucodonosor iria se arrepender, iria se converter a ele, iria servi-lo.
porque Deus ele sabe todas as coisas. Então, no final da vida, o rei Nabucodonosor se arrependeu. Então, Deus mandou alguns castigos, né? Como ele virou fera, porque se exaltou, se orgulhou, né? Ficou muito orgulhoso da sua riqueza, do seu palácio, do seu reino, e virou animal, né? E quando ele voltou a si, ele se arrependeu dos seus pecados. Então Deus, ele conhece todas as coisas. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe quem realmente vai crer no Filho dele. Ele já separou estas pessoas. Não é que Deus cria uma pessoa para ir para o inferno e outra para ir para o céu, não. Ele dá oportunidade para todos. Mas ele sabe, Jesus mesmo diz, eu sei, eu conheço o coração de vocês. Então, Jesus, ele é Deus. E ele sabia quem realmente cria nele. E aqui, em João 6, o Evangelho de João, no capítulo 6, nos diz assim, João 6, do 35 ao 40, nos diz assim. A 40. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que viu o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, a vontade de Deus é que todos que viu o Filho creia nele, mas nem todos querem isto, né? Mas aqueles que creram, estão crendo e crerão, Deus já conhece. A estas pessoas ele já separou. E para estas pessoas, Jesus ele disse que vai ressuscitar no último dia. São estas pessoas. Você conhece essas pessoas? Você sabe quem são estas pessoas? Você conhece o coração dessas pessoas? Nós não conhecemos. Então devemos pregar a palavra, devemos pregar a palavra do Senhor a todas as pessoas. Porque nós não sabemos quem são estas pessoas, nós não conhecemos o coração destas pessoas. A palavra de Jesus tem que ser anunciada a todos, porque todos precisam ouvir a palavra de Jesus. Jesus diz lá em João 3, 21, Jesus diz o seguinte, vou ler o 20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz. Então, aqueles que amam o pecado, eles não se chegam para Jesus, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade
aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então, quem pratica a verdade vem para a luz. Então, Deus conhece cada pessoa. Ele deu o livre-arbítrio, ele não se intromete nisto. Mas ele sabe todos aqueles que irão ouvir a palavra de Jesus e crer verdadeiramente em Cristo como Salvador. E a estes ele já separou para o seu reino. Não que ele se intrometeu na escolha desta pessoa, não. Deus, ele é onisciente. Ele conhece. Jesus disse que a palavra de Deus é como uma espada que penetra no mais íntimo do coração. Então Deus conhece todos nós. E ele sabe aqueles que verdadeiramente irão crer em Jesus como o seu único e suficiente Salvador. E a estes ele já separou, ele já escolheu para a redenção, para o último dia. Que último dia é esse? O último dia, o dia que Jesus virá e ressuscitará o seu povo, né? Aqueles que verdadeiramente creram em Jesus. João 6:44 nos diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então Jesus está dizendo que todos que vão a ele para serem salvos, foi o Pai quem enviou. Por que o Pai enviou? Porque o Pai conhece o coração de cada um. Para Deus não existe tempo. Deus é eterno. Existe tempo para nós que somos matéria. Deus é espírito. Deus, ele é espírito. Para Deus não existe limite de tempo. Seja bem-vindo, Joséano. Então, Deus, ele conhece todos nós. Todos. Então, quando o homem pecou e foi expulso da presença de Deus e começou a povoar o mundo, Deus já sabia, né? Aqueles que iriam dar ouvido à palavra de Jesus, crer no sacrifício que Jesus fez por ele, por esta pessoa, lá na cruz, iria recebê-lo de todo o coração. Jesus tinha 12 apóstolos, mas ele mesmo disse: eu sei quem vai me trair, eu sei quem é o traidor. Ele sabia que no meio daqueles 12 tinha um que não cria verdadeiramente nele. Porque Deus conhece todos nós. Ele conhece. E é por isso que estas pessoas ele já predestinou, quer dizer, já separou para o dia da redenção, para o dia da volta de Jesus, para o dia em que todos nós receberemos um corpo santo e perfeito, não um corpo de pecado. Aqui em Hebreus 4, dos versos do 12 ao 16, nos diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, Deus, ele conhece, né?
Deus conhece o mais íntimo do nosso ser, Ele conhece o nosso desejo, a nossa fé verdadeira. Aqui diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Então a palavra de Deus, ela entra na pessoa e ela faz este milagre. Então a pessoa crê nesta palavra. E continuando aqui diz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito. Então esta palavra vai profundo no íntimo da pessoa, né? E diz juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósito do coração. Então esta palavra é o próprio Jesus. Ele sabe quem realmente creu verdadeiramente nele. Então a estas pessoas que creu, que estão crendo e que crerão ainda no futuro, Deus já separou, porque Ele conhece. Para Deus não existe futuro nem passado. Para Deus existe ali o presente. Nada sai da presença de Deus. Deus sabe de tudo e de todos. Então, Ele conhece tudo e a todos. Continuando aqui o verso, né? O 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então Deus vê tudo, tudo está ali na presença de Deus. Toda a nossa existência. Antes de existirmos, Deus já sabia. Foi Ele quem criou o homem. Ele conhece o coração do homem. Ele sabe o que o homem, o que cada um irá escolher para a vida eterna. Deus conhece isso no íntimo. É por isso que nós não podemos dizer, a pessoa foi para o inferno, a pessoa foi para o céu, a pessoa era boazinha. Quem conhece o coração do homem é só o próprio homem e Deus. Deus conhece o meu coração e eu também. Outra pessoa não pode dizer, irmã Antônia, porque está dando estudo, porque é salvo. Não pode, você não conhece, nós não conhecemos o íntimo de ninguém. Só quem conhece é Deus. Por isso, nós não podemos julgar, dizendo que a pessoa vai para o inferno ou vai para o céu. Porque nós não conhecemos a intimidade de ninguém. Deus é quem conhece o íntimo da pessoa, conhece o espírito da pessoa, conhece a fé da pessoa. Então, isto não cabe a nós, porque Deus é quem sabe. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, meus irmãos, nós
somos salvos mediante a nossa fé em Jesus Cristo. E isto foi conseguido antes da fundação do mundo, porque antes de Deus criar todas as coisas, ele já sabia o que iria acontecer com o homem lá no Éden. Ele sabia que o homem iria desobedecer a sua palavra, mas ele já planejou a salvação do homem, e é por isso que diz que Jesus foi morto antes da fundação do mundo, porque Deus já tinha planejado esta salvação. Jesus já tinha executado esta salvação. Tudo isto era plano de Deus, para quando Jesus viesse ao mundo físico, isto fosse feito fisicamente. Mas antes do mundo físico existe o espiritual. Então Deus, ele já tinha feito isso na eternidade. Quando veio para o mundo físico, que é a nossa existência aqui humana, então aí nós fisicamente fazemos a nossa decisão. Então, Deus Pai escolhe as pessoas conforme cada uma vai crer em Jesus Cristo, porque Deus conhece os corações. Deus Filho, ele salva. Então, Jesus, ele executou. Essa internet está ruim hoje. Jesus executou o plano que Deus fez, né, da salvação. Então, Jesus veio, deu a vida dele para salvar a humanidade. Mas só aqueles que creem, né? Lá em João 1,12 diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, a salvação está à disposição para todos os que querem, né? Deus, ele deu esta salvação para todos. Lá em João 3,16 diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, não fique longe dele, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a salvação é para todos que querem, mas Deus ele sabe todos os que irão crer verdadeiramente em Jesus. E o Espírito Santo, quando uma pessoa crê verdadeiramente em Jesus como seu único e suficiente Salvador, então o Espírito Santo sela esta pessoa. Ele é a garantia de que esta pessoa realmente é salva, porque Deus já penetrou no íntimo dessa pessoa. Deus, ele conhece essa pessoa. Deus enviou essa pessoa até Jesus. Essa pessoa, ao ter contato, ouvir a palavra de Deus, ela creu verdadeiramente. E ao crer verdadeiramente, ela foi selada pelo Espírito Santo. E lá em 2 Coríntios, eu vou ler bem aqui, em 2 Coríntios 1, 21 e 22, nos diz assim. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 21 e 22, nos diz o seguinte: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então, quem nos selou
com o Espírito foi o próprio Deus. Então, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então, quer dizer que Deus, Ele planejou esta salvação. Jesus veio e nos salvou mediante a fé de cada um em Jesus Cristo, fé verdadeiramente. Fé verdadeira, não fé falsa. Não aquela fé que você diz que crê, mas amanhã já não crê. É uma fé verdadeira que você tem esta convicção. Você tem essa certeza. Satanás quer botar dúvida no seu coração, mas você não aceita. Você permanece firme, sendo mudado, sendo transformado pela palavra do Senhor, afastando-se do pecado. Então, isto é uma fé verdadeira. Aqui em Efésios 4:30, vou ler bem aqui Efésios 4, capítulo 4, versículo 30, nos diz o seguinte. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, não entristeçai o Espírito de Deus, para o qual, deixa eu ler de novo. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, o Espírito Santo, ele é o selo, ele é a garantia de que nós somos salvos. Lá na parábola das 10 virgens, as virgens que não tinham o óleo, que representa o Espírito Santo, não entraram nas bodas com o Cordeiro, porque só entra os salvos, só entra os verdadeiros salvos, aquele que Deus escolheu e mandou a Jesus, e o Espírito Santo selou. Por que Deus mandou essas pessoas? Porque estas pessoas são aquelas que verdadeiramente creem em Jesus. Jesus, ele, antes de subir ao céu, ele orou pelos crentes dos nossos dias, né? Ele orou por aqueles que ainda viriam para o seu aprisco. Então, Deus conhece todos aqueles que irão crer verdadeiramente no seu Filho. E a estes são dado este privilégio. Na verdade, Jesus oferece para todos, mas nem todos querem. Nem todos creem. E muitos zombam, a maioria. Mas aqueles que querem, aqueles que creem, esses já foram separados, já foram escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são os que andam no caminho largo, porque eles não querem sair do caminho largo. Eles não querem abandonar o pecado. Eles não querem abandonar o mundo. Mas aqueles que, ao ouvirem a palavra de Jesus, crendo verdadeiramente, sai do caminho largo e vem para o caminho estreito que é Jesus. Começa uma nova caminhada, uma caminhada para a santidade, o abandono dos pecados. No próximo estudo vou falar sobre isto, sobre a salvação, sobre a santificação, sobre a glorificação, para que os irmãos entendam bem direitinho esse assunto, né? Que é um assunto que muitas pessoas se atrapalham e dizem muitas vezes que Deus é injusto,
Porque Deus faz uns para a morte, outros para a vida. Deus faz todas as pessoas e Ele dá oportunidade para todas. Mas tem aquelas que vão crer e aquelas que não vão crer. Tem aquelas que vão querer e aquelas que não vão querer. Tem aquelas que vêm para a vida e aquelas que vão para a morte. Os primeiros filhos de Adão, um quis a vida e o outro quis a morte. Os dois tiveram a mesma oportunidade. E Deus sabe aqueles que vão escolher a vida. A estes, Ele já separou. E como nós não conhecemos o coração de ninguém, Jesus nos mandou pregar para todas as pessoas. Todas as pessoas que nós encontrarmos, devemos falar do amor dele, porque nós não sabemos quem vai crer e quem não vai crer. Os que creem vão ser salvos. Os que não creem não vão ter desculpas de dizer que não ouviram a salvação. Jesus mesmo disse, se eu não tivesse vindo, ele falando para os sacerdotes, para aqueles religiosos da época, se eu não tivesse vindo, vocês não teriam nenhuma culpa de não crer em mim. Mas agora eu vim e vocês não têm desculpa. Então, Jesus estava ali, o Messias que Deus prometeu estava ali. Ele estava ali para cumprir aquilo que foi profetizado através dos profetas sobre ele. E aqueles homens não tinham desculpa de dizer que não creram, porque ele estava ali. Nós também não temos desculpa de dizer que não temos um Salvador, porque Jesus já veio, não é? Então, a salvação é para todos, mas nem todos querem esta salvação. E se não querem, Deus não vai obrigar pessoa nenhuma a querer esta salvação. Então, vou ler ainda em Efésios, capítulo 1. Efésios 1, 13. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Diz assim: em quem também vós, tendo vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, a pessoa só é selado com o Espírito Santo depois que crê em Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Então, Jesus veio no mundo físico. Então, no mundo espiritual, no mundo eterno, Jesus já tinha conseguido esta salvação, mas ele precisava vir para o mundo físico. Ele precisava vir aqui na terra, dar sua vida, vir como ser humano, como homem, sem pecado, para morrer pelos homens, porque era no mundo físico, no mundo material, que ele iria morrer, derramar o sangue para salvar todos aqueles que iriam crer, iriam querer, iriam receber esta salvação. Então, por isso diz assim: em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade. Então, as pessoas precisam ouvir a palavra da verdade. Nós precisamos anunciar esta palavra da verdade, para que as pessoas creiam ou rejeitem, né? Nós não sabemos quem realmente vai crer e quem vai rejeitar. Muitas vezes a gente pensa que uma pessoa, essa pessoa aí não vai crer, essa pessoa é assim. E às vezes é a que crê, às vezes é a escolhida. Quem alguém iria pensar que Nabucodonosor, o que fez tanto mal para muitas nações, iria
ser salvo. Mas Deus disse, meu servo, Nabucodonosor, antes que ele mesmo cresce, antes mesmo de qualquer coisa. Então Deus, ele sabe, ele conhece, nos conhece antes de nos criar. Então, é bom que a gente pense nisto, né? Então, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, o Espírito é o selo. O selo significa garantia. Garantia. Então, ninguém pode lhe tirar das mãos de Deus, das mãos de Jesus. Jesus disse assim, Pai, todos os que o Senhor me deu estão aqui. Eu não perdi nenhum deles, a não ser o filho da perdição. Então, os discípulos eram 12, os apóstolos. Mas só aquele que não era de Deus, que não creu verdadeiramente em Jesus, foi o que se perdeu. Ele se matou, ele se suicidou, porque ele não era de Deus, porque ele não creu em Jesus como Salvador. Ele seguia Jesus por interesse nas coisas materiais. E quando ele viu que Jesus não veio para isto, para governar o mundo, para dominar nações, então ele resolveu vender Jesus. Ele se revelou, não é? Ele se revelou que não era um dos salvos. E nos nossos dias a gente tem visto muitas pessoas se revelando, mostrando que não são aquilo que diziam ser. Então, Jesus tem mostrado para a igreja dele realmente quem é e quem não é. Então, Jesus, ele diz, a palavra de Deus diz que os filhos de Deus são aqueles que estão produzindo fruto do Espírito Santo. Estão dando fruto. Estão manifestando este fruto do Espírito Santo, né? Então, que o Senhor nos ajude, não é? Então, João 6, 27, eu vou só ler só mais esse, que é para a gente concluir. João 6, 27 nos diz o seguinte. Evangelho de João, capítulo 6, verso 27. Nos diz assim, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Então, é o Pai quem sela o Filho, aquele que crê em Jesus. Ele sela com o seu Espírito. Ele dá o Espírito vem habitar em nós. Jesus, antes de subir para o céu, ele disse, eu vou para o Pai, porque se eu não for, o Consolador não vai vir para estar com vocês. Então, Jesus subiu, ele fez a sua parte, ele executou o plano de Deus, ele conseguiu a salvação. Agora o Espírito precisava vir para selar, para estar dentro dos salvos, para nos ajudar a vencer o mal, a ir mudando a nossa natureza pecaminosa na natureza de Cristo, para irmos vencendo as trevas. Então, eu não sei se os irmãos estão entendendo. Mas o salvo são todos aqueles que verdadeiramente creem e recebem Jesus como seu Salvador,
e anda na obediência da sua palavra. Nós ainda estamos neste corpo de pecado, mas a cada dia o verdadeiro salvo procura obedecer a Deus. E quando desobedece, que nós muitas vezes ainda caímos, corremos para Cristo, confessando os nossos pecados e abandonando, porque Deus é maravilhoso. Então, seja bem-vindo, Aurilene. É uma pena que já estamos encerrando, né? Mas depois você pode ver o vídeo. Então, que o Senhor nos abençoe, né? E que possamos, cada dia, estar mais e mais na presença do nosso Deus, fazendo a sua vontade, sentindo a sua presença, ouvindo a sua voz através da sua palavra. Jesus está próximo da sua volta para a nossa redenção, para nos redimir completamente, porque o nosso corpo ainda é um corpo mortal, um corpo de pecado, e ele precisa ser glorificado. Que o Senhor nos abençoe. Se você que ainda não tem essa certeza da salvação, e ouvindo esse estudo, entendeu e quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, então ore comigo. E você, meu irmão, que já tem Jesus, você que já tem essa certeza absoluta, permaneça firme. Satanás, ele luta para tirar nossa fé, para tirar nossa comunhão com Deus. Mas não ouça a voz do maligno. E você que creu, está crendo em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você não ouviu o vídeo passado, né, sobre o Espírito, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, então assista para você melhor entender esse estudo de hoje, né? Porque este é a continuação do estudo passado. E você vai entender melhor. Então, se você quiser aceitar Jesus, ore comigo. Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra e eu creio em Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu creio que Jesus é aquele que o Senhor enviou, que o Senhor deu, que o Senhor mandou executar este plano de salvação. E ele, quando estava lá naquele monte, orando, pedindo que se fosse possível, Senhor, passar dele este cálice. E o Senhor não foi possível passar. Então ele disse, então faça-se a tua vontade. Então eu vou fazer aquilo que o Senhor planejou, aquilo que o Senhor me mandou executar, para a salvação de todos aqueles que irão crer no sacrifício que eu estou fazendo. Eu creio e eu quero o Senhor na minha vida, me aceite como seu servo, que eu lhe aceito como meu Senhor. Salve-me, perdoe-me, estou arrependido dos meus pecados. E eu não quero mais andar nestes pecados, nesta carne, nesse desejo do mal. Me salve, eu lhe aceito. Obrigado porque o Senhor deu a sua vida por mim. Obrigado, meu Senhor, eu lhe aceito agora. Que você, se você orou crendo verdadeiramente que Jesus morreu por você, então você é salvo. E você agora é um filho de Deus. Vá para uma igreja evangélica que serve a Deus de verdade. Não igreja que prega a prosperidade deste mundo. Deus, ele nos dá a prosperidade quando nós estamos segundo a sua vontade. As coisas do mundo não é para andarmos correndo atrás delas. Elas é que correm atrás de nós, porque Deus manda até nós.
Então, procure uma igreja que pregue o verdadeiro evangelho de Jesus e seja edificado e cresça no conhecimento de Deus e ore a Deus e leia a sua palavra e cresça. Que o Senhor nos abençoe. Passe essa live para frente. Mande para seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, para que outros também alcancem esta salvação. Jesus nos disse, indo por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, esta é a nosso dever. Jesus nos mandou e devemos fazer, porque não sabemos quem realmente são aqueles que Deus escolheu. Então, a palavra de Deus serve para os que vão crer e para aqueles que não vão crer. Ninguém vai ter desculpa de não ter ouvido a palavra de Deus. Vai lá no YouTube, no meu canal, Estudos Bíblicos com Maria Antônia. E lá se inscreva, dê o seu bonzinho. Também aqui, dê o seu bonzinho para que este canal possa alcançar mais pessoas. Até sábado.